Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Manticast especial dentro do Rectal 2025, uma parceria com a D2FM, que está com esse espaço muito bacana aqui dentro da ET, no restaurante Casa de Sinhá, que é o D2 Live Hub. É um espaço muito especial, né, no coração de Santa Rita do Sapucaí, que é onde homenageia, também um espaço que homenageia uma das figuras mais ilustres e que marcou a história de Santa Rita do Sapucaí, que é a Sinhá Moreira, e ela, né, que trouxe, né, a primeira escola técnica da América Latina, espaço esse que a gente se encontra aqui, é algo que é muito importante não só para a história de Santa Rita, mas da nossa região também, né? Eu estou recebendo aqui meu amigo Luan Visoto, ele que é mágico, o cara é psicólogo, ele é mestre em educação, psicopedagogo, atende os alunos da PAI Itajubá, faz um trabalho muito bacana e a gente está aqui para fazer um bate-papo sobre mágica e sobre a sua participação no Rectalzinho também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É sempre um prazer conversar contigo, desde faz tempo lá da nossa amizade. O Rectal é um negócio interessante, né? Muito doido, né? Desde o primeiro, né? Como eu tô na minha terceira participação, eu não me canso de me surpreender aqui dentro, de ver uma estrutura que eu conheço Santa Rita com um outro modo, né? E você vê o quanto que a cidade se transforma, o quanto que as coisas lá, elas ficam, aqui, né, no caso, ficam um formigueiro mesmo, é gente para todo lado, estacionamento quase impossível, gastei um tempão para conseguir. Cara, e atrações, né, atividades interessantíssimas. Uma coisa que, assim, eu não canso de falar, e eu acho que você vai compartilhar da mesma informação, do mesmo sentimento, e eu acho que todo mundo tem isso. O Rectal, mesmo quem está aqui não consegue explicar o que é isso aqui, né? E não dá para você usufruir de uma porcentagem insignificante de tudo. Muito legal. Eu queria aproveitar e já falar da Vânia, cara. Se tiver a oportunidade de conversar com ela, vai ser bem legal. Ela que está fazendo esse trabalho do Rectalzinho, né? Porque a minha participação ela é no Rectal, é dentro do grande evento, mas especificamente no Rectalzinho. Que é voltado especificamente para os pequenininhos, pro né? Público infantil. Então é um espaço que que está recebendo, né, na verdade, as crianças para ter essas vivências. Quem está acompanhando lá sabe, tem várias salas super interessantes, as atrações. Então, foi gente de todo tipo, muita coisa de circo, muita coisa voltada para pedagogia, para psicologia também. Eu vi bastante Bacana. gente. Teve coisa da música. Então, eu acho que essa integração do lúdico com a arte, nesse espaço, né, de mentes fervilhantes, que é o Rectal, acho bem legal envolver as crianças do jeito que tem que ser feito com elas, né? Luan, antes da gente continuar o nosso bate-papo, né, para tudo isso aqui acontecer, a gente precisa dos nossos parceiros, né? Então eu tenho que agradecer esses parceiros, primeiramente a Fivel, né, que é a 17ª Feira de Inovação do Vale da Eletrônica, que acontece aí entre os dias 22 e 24 de outubro. Essa feira acontece aqui na ET, é uma feira que vai muito além da exposição de produtos, né, onde inovação, conexão estratégica, oportunidade real de negócios acontecem. São 3 dias, né, como eu disse, acontece aqui na ET, que se transforma aqui num centro de experiências para a indústria, para startup, para instituição de ensino, para investidores profissionais de todo o país. Agradecer também a Tamura, né? A Tamura ela tem mais de 100 anos de história global e 25 anos de história aqui no Brasil. A Tamura ela combina tecnologia japonesa com produção nacional, engenharia própria em 2 unidades, né, nacionais. Uma é aqui em Santa Rita do Sapucaí, a outra é em Massaranduba, em Santa Catarina. Utiliza uma estrutura aí de 25 mil metros quadrados de parque industrial, mais de 600 colaboradores para oferecer soluções sob medida para a necessidade dos seus clientes. Tudo isso faz a Tamura a maior fabricante de transformadores monofásicos, trifásicos, sistemas de energia de baixa e média tensão do Brasil. E também a Coperrita, né, que o nome já diz, você também é da região, conhece muito bem, né? Basta dizer que é a principal cooperativa de laticínios e café da região. E ela te mandou um brinde. Ah, que legal. Aqui um presente para você. Obrigado. Da Coperrita, tem aí um queijinho, um café especiara, também um docinho de leite. Esse eu costumo tomar, cara. Esse café é bom mesmo. Delicioso, né? Pô, que legal. Legal, obrigado. E também tem um copinho aí da D2FM para você. Ah, ainda veio um doce aqui, pô. Tem. É completo. É um kit completo. Esse é... Obrigado.
Luan, primeiramente eu queria entender assim, como que foi o convite seu para vir para o Rectalzinho, né? Você falou que já é o seu 3º ano, né? Que você está aqui. E como que foi a mudança? Se houve alguma mudança grande, né? Ao longo desses 3 anos, dessas 3 participações, como que você vê esse movimento também dentro do Rectal? Cara, assim como muita coisa na minha vida, sem querer ser ingrato com as minhas outras profissões, né? Mas a mágica sempre foi muito abridora de portas e janelas e de oportunidades para basicamente tudo mesmo que eu fiz. Então, mais uma vez, foi esse o motivo pelo qual eu vim para cá. A Vânia, eu fiz uma apresentação aqui, a Vânia ficou sabendo, presenciou. Eu não me lembro direito se ela estava no evento, que a Vânia, que é a organizadora do Rectalzinho, ela é dona de uma loja aqui, de Coração Bate-Bate, e aí ela pegou essa responsabilidade dentro do Rectal, né? Ela ficou responsável por isso. E foi por isso, no boca a boca mesmo, assim, sabe? Não foi nem por rede social, nem por nada. Eu fiz o primeiro, a gente teve essa oportunidade, e eu percebi que sim, o Rectalzinho em si era menor. Ele teve menos gente envolvida, eu acredito que menos divulgação, mas no segundo eu já percebi mais gente, uma estrutura, ainda assim foi no mesmo espaço, né? Foi aqui no campus aqui da ET. Mas agora no terceiro mudou já para uma casa própria, assim, para um espaço só do Rectalzinho. Então garante mais segurança ali, né? Porque a gente tem que pensar nessas questões. Tem as separações, então tem mais espaço para que as crianças possam fazer as imersões lá, as participações. Tem salas muito legais, cara. Quem passar por lá vai, mesmo adulta, se vai acabar se surpreendendo. E como estava falando de mágica, é basicamente por isso, Ember, ó. Se eu te explicar que eu tenho um bonequinho, pode examinar ele. É um bonequinho feito de palha, né? Palha. Pra criança fica um pouco assustador de você mostrar uma coisa assim, mas é lógico que, como eu trabalho tanto com o público adulto quanto com o público infantil, é lógico que eu faço a mágica de acordo com... Eu dou a roupagem pra ela de acordo com o tamanho público de criança eu tenho, né? Tamanho de criança eu tenho. É tipo isso. Mas se eu fosse fazer essa mágica para um público adulto, você poderia colocar, por exemplo, um contexto mais espiritual, mais energético, de poder da mente. Com a criançada, por exemplo, eu posso usar a energia que eles me passam, sabe? Todo mundo, põe a mão para frente. E aí, se todo mundo, por exemplo, se tivesse um monte de criança aqui e todo mundo colocasse a mão para frente, mesmo tremendo bastante assim, você ia perceber que o bonequinho, ele começa... É por isso que eles me chamaram aqui pra vir pro Rectal. Então. Por causa dessa coisa que a mágica gera, assim, desse... Cara, um negócio impressionante, a outra vez que a gente conversou, né, no podcast lá no meu estúdio lá em Brasópolis, o meu filho, ele ficou impressionado. Ele queria estar no podcast junto, ele ficava maluco, falou, eu quero estar lá junto. E eu acho que isso, tanto a criança quanto o adulto, ele vive essa coisa você falou mesmo, do lúdico, né? Desse universo da mágica, é algo que assim domina de fato a humanidade, né, em si, né? As pessoas querem saber, querem entender, e aí esse ilusionismo fazem com que a gente volta a ser criança, né? Mesmo adulto volta a ser criança. É interessante. Essa mágica aqui mesmo, vou dar mais uma. É meio exagerado, mas é assim, como que eu uso isso aqui? Eu pego um balde, coloco no palco assim e vou conversando com as crianças. Tem um balde que está no palco, eu vou conversando com as crianças. Meio que desde o começo da apresentação fica lá o bendito do balde. E aí quem que resolveu pegar ele das vezes que eu fiz, por enquanto nem foi criança, por causa desses avisos, assim, de coisa, foi adulto, cara. E aí foi um adulto que pegou e quando ele abriu esse balde, cara, virou uma bagunça aqui, você precisava entender o furdunço aqui. Não vai ter mais espaço aqui no podcast, nosso estúdio. Falei pra você que ia fazer bagunça, cara. Mas era muito bom. Dessa capacidade desse poder de surpreender, assim, sabe? Sim. Fazer com que a pessoa, o resultado não esperado, como é que eu vou dizer, mas quebrar a expectativa mesmo, assim, sabe? A arte tem muito disso, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante, faz com que... Uma coisa que a gente já chegou a falar outras vezes,
é que assim, o ser humano pode até reclamar, às vezes, não, é um artista, às vezes é tido como vagabundo, né? Um nome pejorativo, e às vezes a cultura como um todo, ela é deixada um pouco de lado, né? As políticas públicas são poucas, né? Mas ninguém vive sem a arte, né, cara? Essa necessidade que a gente tem, né? Sim, é muito importante, né? Sem dúvida. A gente tem vivido tempos bem problemáticos. Eu sempre aconselho para amigos, para pessoas, poxa, envolva-se numa arte, vai fazer alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que seja. Porque eu acredito que isso, para mim, o benefício que trouxe essa... ter o que pensar, sabe? Um dia que você tá à toa, um dia que você não tá numa situação emocional assim tão legal... E você ter um refúgio, um lugar para onde ir, algo que te tranquilize, algo que então estudar mágica para mim é isso, assistir, consumir mágica, fazer mágica para mim também é isso. Por isso que cumpriu uma função tão me ajudou profissionalmente, me ajudou emocionalmente, me ajudou socialmente. E eu tenho inclusive pensado até um pouco sobre isso, cara, de levar isso para mais gente. Tô muito inclinado a criar um curso, a falar sobre mágica com as pessoas. A gente lembra que a gente conversou da outra vez, né, sobre o quanto que o sul de Minas é um pouco... O sul de Minas eu não posso dizer sobre, mas a cidade de Brasópolis, ali, esse núcleo de Itajubá, é meio isolado, meio escasso de profissionais nessa área, sabe? Então, seria legal poder desenvolver mais gente. Cara, e assim, a gente chegou a falar uma outra vez dessa dificuldade. Logicamente, você está estudando ali e você já está na mágica. Para você que já tem essa vivência, já tem esse know-how de um bom tempo, né? Já são quantos anos? 20 anos. 20 anos de mágica. Você, por mais que há uma dificuldade, mas você ainda sabe onde procurar e ter... esse estudo, melhorar a sua prática, o seu trabalho. Mas para as outras pessoas, né, de fora, digamos que o meu filho queira ser mágico, é difícil achar, né? Eu às vezes reluto um pouco de acompanhar essa sua lógica de pensamento, porque é fácil, cara, de verdade, é muito fácil, não é algo... impossível de se aprender, não é algo que ninguém vai alcançar. Inclusive, criança pode aprender e se desenvolver e conseguir fazer muito bem. Mas eu entendo que é fácil porque eu tô no meu corpo, né? Porque sou eu quem tá fazendo. Tá no seu meio, digamos assim. Eu tenho toda essa experiência. Mas não é difícil, assim, sabe? É lógico que tem um grau de dificuldade em muitos números. E se você quiser, chega a ser praticamente impossível mesmo fazer. Tem mágicas que são... que o nível de dedicação, às vezes, sabe, até o passar dos anos, se você for mais velho, você já não consegue chegar pelo desgaste físico que vai ter, enfim, por tudo que pode envolver a arte, tudo que ela cobra de você, sabe? Então, dá pra fazer mágica fácil, cara. Tem mágica iniciante, tem mágica intermediária, tem mágica avançada e tem mágica profissional. Então, e tem para todos os espaços também, né? Do espacinho pequeno aqui a um espaço gigante. Eu não posso dizer, eu não sou muito... Eu sou até um pouco preguiçoso nesse aspecto, também não quero ter tanto trabalho. Eu utilizo e todas as coisas que eu faço são coisas que eu não vou precisar ter grande esforço, que eu não... Sabe, que a margem de erro é bem baixa, são coisas que eu costumo... para ter segurança, né? Já montei um repertório que me dá segurança, são coisas que eu percebo que geram um impacto positivo na galera, que o pessoal curte, e que sejam fáceis, meio que a prova de erro, assim, que eu tenha um controle melhor sobre a situação, sabe? Por mais que pareça que não, por mais que pareça que em muitos momentos, e a ideia é justamente essa, você jogar... jogar com o erro também, né? Você simular que não está funcionando, né? Isso é bem... E como que... Né, eu queria falar um pouco sobre as suas formações. Logicamente, você começou como mágico antes de tudo o que você é hoje, né? Com 15 anos na mágica. Então, como que as suas formações, né? Hoje você é mestre em educação, hoje você é psicólogo, psicopedagogo. Como que essas formações se unem com a mágica? Como que isso te ajuda também, seja na sua apresentação ou até no trabalho, por exemplo, na PAI, que você está ali no dia a dia com crianças especiais que precisam de uma atenção diferenciada e cada uma tem uma necessidade, uma dedicação diferenciada. Como que esse mundo se une?
É meio que você quer conta a sua vida, resuma a sua vida inteira, né? Porque acho que é basicamente uma pergunta do Abu Janra da vida, assim, né? Mas Abu Janra seria assim, o que é a vida pra você? O que é a vida. Vamos terminar assim depois. Eu acho que a mágica, o lúdico, esse encantamento, essa possibilidade de quebrar a expectativa mesmo, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, que me atraiu muito. E entremear a mágica, na verdade é isso, eu tenho essas outras carreiras, mas o que faz a costura disso tudo, sabe? O que faz a conexão é a mágica, porque, poxa, eu faço mágica desde que com um pouco de palha, com um objeto de metal, uma corrente, com cartas. Então, a mágica ela é muito potente em metáforas. Pode ser que tenham melhores e piores, você consiga acertar mais do que você está falando, mas ela é muito potente em ilustrar algo, em falar sobre alguma coisa de maneira metafórica, assim, sabe? De maneira ilustrativa. Então, por exemplo, eu tenho feito algumas palestras sobre segurança no trabalho também. Eu vou utilizar a mágica para falar um pouco sobre o risco, para falar um pouco sobre o perigo. Então, tem agora a nova NR1. Eu vou fazer mágicas que tem uma temática. A NR1, que é a norma que vai falar sobre os riscos psicossociais. Uhum. Então, quando eu vou falar sobre isso, eu vou fazer uma mágica que ilustre quais são os riscos psicossociais, como que eles funcionam. Então, se eu vou fazer uma intervenção na clínica, por exemplo, tem alguns momentos dos meus atendimentos em que eu reservo um tempo para atividades lúdicas mesmo, até para investigar, de repente, uma capacidade motora, memória, para investigar a concentração, a atenção. Então, eu chego a trabalhar mágicas mesmo, assim, sabe? Eu faço, lógico que coisas no nível da criança, mas eu faço a mágica, explico mais ou menos o conceito, tento fazer com que a criança, ela replique ali a mágica. E basicamente para tornar um clima um pouco mais leve, assim, sim, sabe? De repente, um momento mais tenso também, você pode usar a mágica. De repente, como até uma chantagem com a criança. Chantagem no bom sentido, é lógico, mas digo, se vocês se comportarem, a gente daqui a pouco vai fazer uma apresentação. Então, daqui a pouco eu vou ensinar essa mágica. É uma maneira de você negociar com a criança, sabe? Se é alguma coisa do interesse dela também. E isso me estimula muito a estudar, porque a mágica também tem sua parte acadêmica, sabe? Claro. A mágica também tem uma ciência que estuda, que averigua, que entende. E os fenômenos psicológicos, né? Tipo, eu tenho tentado também, tenho entrado um pouco nos estudos da hipnose, porque tem bastante a ver com psicologia, tem bastante a ver com mágica. E é muito interessante que você observar os fenômenos psicológicos, como eles se dão, né? Como que o comportamento ele se instala e como que é possível, através, por exemplo, da hipnose, você dar induções, gerar na pessoa sensações, fazer com que ela vivencie coisas. Então, cara, mágica é muito legal na minha vida por isso, assim, eu vou me surpreendendo, eu vou aprendendo coisas novas, isso nesses 20 anos, cara, eu consigo ainda me surpreender. Tem, por exemplo, o Campeonato Mundial de Mágica, acho que a gente falou disso da outra vez, mas o Campeonato Mundial de Mágica, quem acompanhou, né, quem viu ali, é lógico que eu não fui, mas eu acompanhei pela internet, quem viu, você vê quanta novidade que surge anualmente, cara, quanta coisa nova, quanta gente diferente. Quase que não se repetem os premiados, sabe? Então, existe um universo muito grande, muitas vezes, para quem tá de fora, parece que é difícil reinventar a mágica, né? Cara, não, eu tô nesse dilema, é difícil, não é fácil, não é simples, mas... Mas é possível. É possível, é isso. Eu acho que é muito viável. Cara, e eu acho assim que você trazendo esse ponto de utilizar a mágica junto, né, com o seu trabalho, eu acho que para criança, principalmente, e eu imagino que para qualquer pessoa, né, acho que seja o adulto ou a criança, especial ou né, atípica, né, típica isso, ou atípica, exato. Eu acho que assim todos acabam abrindo a mente de uma forma diferente e isso vai ajudar a liberar alguns gatilhos, algumas coisas. Mas eu acho que na criança atípica, eu acho que acaba tendo uma produtividade muito maior, né? Por conta da própria atenção que, às vezes, um trabalho convencional, um tratamento convencional, você não vai conseguir pegar a atenção daquela criança, né?
Assim, eu vou deixar bem claro aqui que essa utilização, principalmente com a psicologia, ela precisa obedecer critérios muito éticos, muito... Então, assim, não é mágica pela mágica, não é substituir uma sessão de terapia por... É unir de uma forma e precisa controlada, né? Precisa ser feito, porque, assim, enquanto psicólogo, eu tenho assistido também uma banalização de muita terapia, de muito atendimento, de muita modalidade de terapia que... eu acho bastante questionável, a gente precisa... Então, assim, não quero correr esse risco de ser mal interpretado nesse sentido, porque eu sou muito crítico quanto a isso também, né? Defendendo um tanto da psicologia. Mas é isso, cara. É como você falou do seu menino. Você pode ter tido outros entrevistados lá que... eles gostaram dele, ele gostou desses outros entrevistados, mas eu acredito que eu não precisei nem ser muito simpático com ele. Bastou a mágica, bastou criar esse ambiente de encantamento, de, sabe, um tom de voz, um jeito de falar, um fenômeno que acontece ali. Então, é apelação, é um nível de sabe, acho que você entendeu o que eu disse. Ali, apelativo, você gera simpatia meio que de graça, meio que simples e somente as únicas duas pessoas, foram umas 100 entrevistas que eu fiz lá, as únicas duas pessoas que chamaram a atenção dele foi o Ganso, acho que talvez pelo cabelo, né, e o violão, que ele adora o instrumento, e a mágica, né, mas com você ele queria estar lá porque ele queria mágica todo o tempo, queria né, ver, queria mas assistir. Eu acho muito interessante isso, porque é aquilo também, eu acho que tinha mais gente, eu acho que meu cunhado também estava lá, minha irmã também estava, todo mundo que ficava assim, né, olhando assim, o que ele vai fazer agora, né? Isso é muito bacana. Vamos fazer mais uma? Então, vamos. Tem uma aqui que eu trouxe, o Ember, por exemplo, se eu fosse trabalhar com criança. É um bichinho, é só um bonequinho, um ursinho assim, que se você colocar, as pessoas vão se espantar, mas é bobeira. É só um bonequinho que você e o coloca, movimento, né? Você coloca o dedo aqui assim nele e faz o movimento. Você quer tentar? Cara, eu não vou saber fazer isso. Pode ir. Não colo? Não quero. Tô brincando com você. Cara, mas eu acho que assim, a questão da mágica também é muito essa questão manual, né? Essa facilitação que você cria e aquilo tudo, o lúdico e o ilusionismo vai ser daquela agilidade que você vai criando, né? De um bichinho morto e inanimado pra um negócio que de verdade parece estar vivo. Hoje eu entrei numa clínica, eu tava passando com ele, entrei na clínica veterinária, cheguei no veterinário e falei assim, tá aqui, vocês cuidam desse bicho. O rapaz, por uns 10 segundos assim, ele ficou travado. O que tá acontecendo? O que tá falando? Mas são coisas nesse sentido, né? Coisas que vão surpreender as pessoas. Por exemplo, um saco de papel, uma varinha mágica, certo? Você coloca lá dentro da varinha e um pouco de habilidade, pirilim, 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 pim, nada lá dentro, não sei a varinha e do nada a varinha. Não cabe no estúdio. Ele quer trazer só coisa que não cabe no estúdio. Eu não falei hoje, eu pensei nisso. A minha expectativa hoje é ocupar todo o espaço possível, cara. Todo o espaço possível. Quer ver, vamos fazer essa daqui, porque eu acho que a galera viu e deve estar curioso. O que acontece, Ember? São 2 cadeados que eu quero que você examine. Essa é uma... Falando um pouco de história da mágica, um pouco sobre mágica. Essa é uma mágica de escapismo. Essa mágica, esse tipo de mágica, ela ficou popularizada. Pode fechar, testar, ver se eles funcionam mesmo. Esse tipo de mágica, ele se popularizou por um cara chamado Houdini, que todo mundo deve conhecer, super famoso. Um cara que ele teve uma responsabilidade em divulgar, em levar a mágica para lugares em que ela não esteve antes. Então ele levou para os teatros, ele fez a mágica ir para o cinema, ele fez a mágica... Lógico que em outras, mas o Houdini foi um divisor de água, assim, sabe? Ele é um grande ídolo para todos os mágicos. Vai lá, eu quero que você me prenda, então. Pode prender. E a ideia é que eu consiga, obviamente, escapar dessa... Isso. Pode apertar mais a outra aqui. Aperta a outra. Pode apertar de verdade. Isso. Não precisa ter dó, não. Isso. Quanto mais apertado, mais as pessoas vão ficar impressionadas. Quer apertar mais esse? Vai, aperta mais ele para ninguém ficar desconfiado lá. E o Houdini era isso. O tipo de mágica dele, escapismo. Ele era amarrado, acorrentado, amordaçado. Eles colocavam ele dentro de um baú cheio d'água, enfim. Jogavam ele dentro do rio.
Era o tipo de espetáculo que ele promovia. Tem o do leite, né? Tem o do leite lá. Daquele barril de leite, exato. E outra coisa que eu vou usar também é um lenço, certo? A chave vai ficar aí todo momento. Eu quero que você jogue o lenço aqui. E a escapada dessa mágica é muito rápida. Por mais que as pessoas achem que está muito preso, que é difícil de sair, mas a escapada é muito rápida. Pode jogar o lenço. Isso. 1, 2, 3 e... Peraí, vai de novo, rapidinho. Joga de novo. Vai, agora vai funcionar. 1, 2, 3, joga o lenço e... Peraí, de novo, mais um. Vamos lá mais uma vez. Vai lá. Deixa eu ver, vai. 1. É isso, faltando um pouco do pó mágico. 1, 2, 3 e... Peraí. 1, 2, 3 e... Peraí, joga de novo aqui, rapidão. 1, 2, 3 e... Agora vai. Às vezes é a cor, né? Azul, amarelo. Agora vai. 1, 2, 3 e... Caramba. Quer ver? Eu vou fazer uma outra aqui, que eu acho que vai ser mais legal. É uma moeda, certo? Essa acho que não vai fluir, não. Essa aí não vai dar muito certo. É uma moeda, eu quero que você assine essa moeda pra mim. Faz uma assinatura, uma marca nessa moeda, por favor. Isso. Outra coisa que a gente Podia ser uma nota de 100, né? Do jeito que foi da outra vez, né? Da outra vez foram 6 notas de 100 reais. Bom, uma marca. E outra coisa que eu vou usar aqui também pra essa mágica é um lenço, beleza? Um lenço. Ô, Ember, você vai segurar essa moeda o tempo inteiro, certo? Ó, vou deixar ela aqui por baixo. Eu quero que você segure, por favor. Pode segurar. Isso. E eu vou usar uma outra coisa também, um outro trem que eu trouxe aqui, que eu vou te entregar, que é uma caixinha. Fechou? Vamos lá, levanta um pouquinho. Eu seguro não. Por enquanto ainda não. Levanta um pouquinho isso aqui. 1, 2, 3 e... Puf, a moeda desaparece. Certo? Tava aí, né? Você sentiu? Aqui, Tava aí. senti, Moeda desaparece, só que não basta só desaparecer, ela tem que aparecer. Vai lá. Agora é a hora de olhar. Pode tirar, vê o que tem aí dentro. Tem dentro aí, tem o quê? Que tem um... São elásticos, né? Uns elásticos um disco, aqui que estão amarrados aqui num disco. Um disco voador. O que tem dentro? Outro disco. Um outro disco voador com... Tem elástico aí também, né? Tem elástico também. Beleza. Uns 15 mil elásticos aqui. Tira, dentro tem o quê? Uma bolsinha. Uma bolsinha. Dentro, elástico. aparentemente, uma moeda. Olha só. Moeda. Muito bom. Bom, é isso, cara. É isso que é mágica, cara, assim. sensacional. Você ter essa possibilidade de deixar o caboclo cara, encafifado. E pra você, falando agora nesse universo que é a gente falando agora do Rectal, né? Hoje você é um único, talvez, ou poucos, não sei se já teve algum outro mágico aqui no Rectal, não sei se você sabe disso. Eu procurei, viu? Eu procurei nas 3 edições, obviamente, eu procurei. Até pra fazer uma troca, né? Não, toda oportunidade que eu tenho de assistir, de participar, de ver, eu adoro, cara. É uma coisa que, mais do que fazer, aliás, não mais, né? Mas no mesmo nível do fazer, é o assistir, é o consumir, sabe? Cara, e pra você, assim, você, hoje em dia ainda, né? Você consome muita mágica? Como que... Se surpreende muito ainda? Todo dia. Um tanto pelo algoritmo também, que o algoritmo... Se eu entrar só agora, ele me joga mágica o tempo inteiro. E é engraçado que quanto mais eu especifico na categoria, mais coisa... E a internet é um antro, eu não posso negar. Eu também sou muito contra a revelação desmedida de segredos. Sim. Mas eu sou mágico, eu quero aprender. Então, se tem lá um conteúdo, mesmo que ensinado pelo Mr. M, que é o nosso arqui-inimigo, eu vou assistir, eu vou consumir. Se eu puder fazer... Porque... Tem duas faces essa questão da revelação do segredo, sabe? Tem duas faces. O Mr. M, por exemplo, ele é o mágico mais conhecido do Brasil. Você perguntar pra qualquer pessoa que seja leigo no assunto, ele vai indicar o Mr. M. Primeiro é ele, né? Vai indicar o Mr. M como se fosse o cara. Porque ele cumpriu, então, uma função ali, né? Acho que a gente conversou disso da outra vez também, né? E eu acho que até aquela questão, que eu acho que a gente chegou a falar sobre isso, que assim, ele revelou várias mágicas, o que fez com que os mágicos tivessem que reinventar muita coisa também, né? Sim, também. É isso, é a roupagem, né? Como eu falei daquele bonequinho ali. Eu posso fazer ele criando um terror, falando que eu tenho uma possessão demoníaca que tá acontecendo ali. Mas também eu posso fazer ele de um jeitinho fofo, simpático, que a criança vai olhar e vai dar risada, sabe? Muda muito e isso pode ser a mesma técnica, né? Mas muda completamente o efeito final, né? O resultado da E é uma coisa muito bacana, voltando à questão da arte como um todo, né? Não só da mágica. Dessa possibilidade de adaptação
né, da arte para aquele ambiente, para aquele local, para aquele espaço, né, e para quem consome, né? Acho que isso é formidável também, é muito interessante. É muito interessante também. E você me falou e agora eu me lembrei também. Tem no Ractalzinho, ontem teve o Palhaço Beterraba. Sim. E hoje tá tendo, acho que agora nesse exato momento, tá rolando o Foca, que é o malabarista, equilibrista também. E daquele podcast pra cá, a gente virou, sabe, uma equipe, fizemos algumas parcerias e tem trabalhado junto, fizemos já de lá pra cá umas 5 ou 6 apresentações juntos, um tá ajudando o outro nesse apoio. E muito legal de ver também como que o malabarismo, ele tem essa mesma possibilidade da mágica, é lógico, com essas nuances, com essas características, mas tem essa mesma possibilidade de interlocução da mágica com a psicologia, com a ciência, com a matemática, a palhaçaria também, né? Tem muito do teatro, da encenação. Então, tá sendo bacana também ter essa experiência com os meninos de fazer um circo, assim, sabe? De tentar montar uma coisa que remeta a esse universo mesmo, assim, juntando o gosto, porque eles são dois apaixonados pelo que fazem, vivendo também mais ou menos aqui na mesma região, um mora em Piranguinho, outro mora em Itajubá, e meio que nadando nesse mesmo universo que eu, de festa infantil, de evento, de oportunidade, sabe? Então foi bacana ter trocar essas figurinhas com eles, poder trabalhar junto também, um divulgando o outro. Bom demais. Cara, agradecer você mais uma vez, é muito bom sempre trocar uma ideia contigo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Lá na PAI, como... A gente não falou muito de lá, mas, cara, é um lugar que eu tenho um carinho excepcional, que é incrível estar lá, é incrível ter essa oportunidade de trocar com aquelas crianças. A gente passa por poucas e boas lá, mas é muito maravilhoso, cara. É muito maravilhoso. A gente queria ter podido falar um pouco mais sobre isso. Temos um espaço, pode falar. Beleza. Assim, eu falei dos percalços, né, dos momentos difíceis, porque lidar com aquilo tudo também, cara, envolve uma carga. A gente fez uma reflexão lá sobre isso no dia que a gente foi fazer o nosso processo de NR1 lá, de adequação. E a gente fez uma reflexão sobre isso também, o quanto que aquele ambiente ele tem uma capacidade de ser pesado, de trazer, sabe? A gente tem que lidar com essas questões. Mas, ao mesmo tempo, não é de uma maneira que traga esse remorso, essa sensação de peso, porque eles são muito leves. Assim, a gente fica surpreendido positivamente lá em muitas das vezes. A gente fica espantado com a capacidade que eles demonstram depois ali, que você não imaginava que eles tivessem, ou um desenvolvimento de alguma habilidade que a gente tem tentado, insistido e treinado por uma bobeira, um desfraude que seja, sabe? Um comportamento, não vou nem falar de fala, mas uma melhora no comportamento dele, de comunicação, enfim, são Cara, eu acho que assim, é uma coisa que a gente já chegou a conversar sobre isso da outra vez, o trabalho que vocês desenvolvem na PAI, e aí são os vários profissionais, né, multidisciplinar, né? Sim. Eu acho que assim, por mais difícil que às vezes é o trabalho, né, porque há inúmeros níveis, né, ali de atipicidade que você precisa ter uma forma, por mais que existam os métodos já testados, algumas coisas precisam ser adaptadas para que aquilo de fato se desenvolva. Mas eu acho que por mais que haja dificuldade, eu acho que aquele sentimento de que uma conquista aconteceu e um desenvolvimento de fato começou muito gratificante, maravilhoso, né? Compensa muito do que a gente passa de dificuldade lá, cara. Acho que é bem isso mesmo. Cara, mais uma vez... E é isso. Suas redes sociais. Não, tô indo lá. Redes sociais, Luan Visotto, LuanVizotto. E tô indo lá agora, saindo daqui, vou indo lá pro Ractalzinho, que vai ser minha vez lá, cara. Vou dar uma brincada com a criançada. Cara, mais uma vez, como eu disse, muito obrigado, tá? Foi muito bom o nosso bate-papo. Espero que ano que vem a gente esteja aqui nesse ambiente de novo, batendo um papo de novo, contando um pouco mais. E você traz a galera toda lá pra gente legal. Fazer mais artes aqui. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, sucesso. E para você que nos acompanhou aqui, meu muitíssimo obrigado. Qualquer momento a gente está de volta aí com outros episódios, novos convidados e muitas histórias. Até lá.